Shalom, graça e paz de Cristo, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos. Hoje falaremos sobre a unção que despedaça o jugo. Glórias a Deus. Vamos ler lá em Atos 9, 4, 5 e 6, onde Paulo ele tem um diálogo com o Senhor Jesus. Amém? E o Senhor pergunta para Saulo: Saulo, por que me persegues? Né? E Saulo responde: quem é o Senhor? E o Senhor responde: eu sou aquele que tu me persegues. E por muitas vezes há julgo sobre nossas vidas, né? Mas eu quero te contar algo que vai alegrar o teu coração e te lembrar que a unção, ela despedaça o jugo. E eu creio que você tem uma unção do Senhor sobre ti. Amém? Glórias a Deus. Aleluia. Vamos ler o versículo onde se encontra em Atos 9, 4, 5 e 6, que diz assim: ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? E Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? E ele respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegue. Levanta-se e entre na cidade, alguém dirá o que você deve fazer. Amém? Glórias a Deus. Amém. Eu sou a pastora Shirley, sejam todos muito bem-vindos a este canal. Amém? Deixe o seu like missionário, se inscreva no canal para que o YouTube entenda que este conteúdo é relevante. Amém? Glórias a Deus. Vamos orar? Querido Deus, amado Pai, em nome de Jesus, neste momento nós nos colocamos diante da tua santa e gloriosa presença para te bendizer, Senhor, te glorificar o teu santo nome nesta manhã. Pai, em nome de Jesus, saca da tua aljava, Senhor. Meu Deus, e lança a tua flecha, Pai, para os corações certos, Pai, nesta manhã. Em nome de Jesus, te peço que os teus anjos ministradores estejam aqui comigo, Senhor, na minha retaguarda. Pai, em nome de Jesus, na autoridade do nome de Jesus, é o que eu te peço, Senhor, como ministra do teu evangelho, em nome de Jesus. Amém? Glórias a Deus. A unção, ela representa qualquer tipo de opressão ou dificuldade que impede a pessoa a viver a vontade de Deus. O jugo, amém? Glórias a Deus, se eu falei errado aí, me perdoe. Amém? Esse jugo, ele estava sobre a vida de Paulo. Né? Paulo, ele era perseguidor da igreja. Né? E por muitas vezes, nós estamos como Saulo, né? Perseguindo, interferindo no agir de Deus. E Deus não nos chamou para isso. Deus nos chamou para ser luz, para ser sal da terra. E Paulo estava sobre essa função de perseguidor. E Deus ele teve que ter um encontro com Saulo para quebrar o jugo que havia sobre a vida de Saulo e colocar sobre ele uma unção que despedaçava esse jugo, que fazia ele ser um perseguidor da igreja, né? Porque Paulo ele não estava perseguindo nem só a igreja, mas o próprio Cristo, né? Porque nós representamos Cristo, né? E a unção, ela tem o poder do Espírito Santo, que liberta e capacita, né? E podemos ter essa percepção e identificar em nós um jugo, né? E ele pode estar ligado a um apego emocional, né? Tristeza, depressão, medo, ansiedade, angústia, falta de fé, frigidez. Em todas as áreas implicam-se julgos, né? E o Senhor, ele quer vir sobre esses julgos e aplicar a unção do Senhor
para que seja despedaçados tudo em sua vida e haja uma libertação da parte do Senhor. E muitas vezes também o jugo ele está ligado na área emocional, né? Com doenças, dores, nas finanças, na vida sentimental, na vida conjugal, no casamento. Então, esse jugo de dores físicas, financeiras, são jugos relacionados a dificuldades que nos acarreta dificuldades, né? Dificuldades nos relacionamentos familiares, com os nossos amigos, em meio de ambiente onde nós vivemos, né? E neste momento, o Espírito Santo, ele quer nos encorajar a sair desse círculo vicioso aonde nós estamos posicionados e por muitas vezes nós não percebemos, mas nós recebemos as opressões, os ataques malignos que vêm para nos afligir através dessas lacunas, né? Dessas lacunas emocionais que se chama tristeza, depressão, através dos relacionamentos. E eu quero te encorajar a identificar esse jugo, né? Específico, né? Que estava sobre a vida de Paulo, né? Que estava encarregando Paulo a ser perseguidor, né? A ser algo que ele não foi chamado para si, né? E que a unção que foi derramada no ato que Paulo caiu ao chão, o seu rosto em terra, e viu uma grande luz, que foi a luz que resplandecia do Senhor, ali foi derramada uma unção extraordinária sobre a vida de Saulo. E Saulo não foi mais a mesma pessoa. Saulo não foi mais o mesmo homem. Saulo, ele entendeu a partir daquele momento que quando o Senhor fechou a visão de Paulo física, né, para que Paulo não visse, né, a sua glória e não mais perseguisse e entendesse que agora ele era um novo homem, que ele estava nascendo novamente, foi necessário o Senhor fechar a sua visão. E por muitas vezes nós estamos com a visão fechada diante daquilo que o Senhor, ele tem para nós. Que ele vai trabalhar na minha e na sua vida, quebrando julgos desiguais, julgos que não provêm do Senhor. Por muitas vezes nós estamos apontando o dedo, nós estamos sendo juiz, sendo que o Senhor não nos chamou como juiz, mas sim como filhos, né? Para que possamos exercer misericórdia, porque o Senhor fala lá em Mateus 12:7, que Ele quer de nós misericórdias e não sacrifício. E por muitas vezes nós estamos exercendo o quê? Misericórdia ou sacrifício? Né? E a palavra de Deus nos ensina que nós somos discípulos do Senhor, que não nos cabe o direito de julgar, que não nos cabe o direito de apontar o dedo, que Ele é o juiz, Ele é o advogado dos advogados, e somente Ele tem essa função de nos julgar. E quando nós pegamos a função do Senhor e queremos exercer
sobre nós há um jugo. E esse jugo precisa ser quebrado. Amém? Glórias a Deus. Em Atos, onde aqui Deus, né, fala, acho que 16, que... Não, é 10, onde Pedro tem uma visão, né? Pedro, ele tem uma visão, né, de um lençol. Pedro 10, 9. Vou ler aqui para que você entenda aonde eu quero decorrer através do que o Espírito Santo está instruindo. Amém? No dia seguinte, por volta do meio-dia, enquanto eles viajavam e se aproximavam da cidade, Pedro subiu ao terraço para orar. E tendo fome, queria comer. Enquanto a refeição estava sendo preparada, caiu em êxtase e viu o céu aberto e algo semelhante a um grande lençol que descia da terra preso pelas pontas, contendo toda espécie de quadrúpedes, bem como de répteis da terra e aves do céu. Então uma voz lhe disse: levanta-se, Pedro, mate e come. Mas Pedro respondeu: de modo algum, Senhor. Jamais comi algo impuro ou imundo. E a voz lhe falou segunda vez: não chame de impuro o que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes, em seguida, e o lençol foi recolhido ao céu. Amém? Glórias a Deus. Aqui a gente pode perceber que havia sobre Pedro um julgamento. Pedro não queria ir até a casa de Cornélio, né? Humanamente, Pedro não iria na casa de Cornélio se o Senhor não tivesse mostrado essa visão. Porque Cornélio era um gentil. Cornélio, a palavra do Senhor diz que ele orava 3 vezes ao dia. E um certo dia, o anjo do Senhor apareceu a Cornélio. Porque as orações de Cornélio e as esmolas de Cornélio foi atendida. O Senhor contemplou as ofertas e as esmolas de Cornélio. Achou em Cornélio um coração puro. Mas humanamente, olhando pelos olhos físicos, pelas fendas tapadas dos olhos de Pedro, Pedro não enxergar Cornélio como um homem de Deus. Porém, Deus achou graça e achou misericórdia em salvar a Cornélio e todo o povo que estava com Cornélio. Porque a palavra de Deus diz que o anjo do Senhor foi amando do Senhor à casa de Cornélio e pediu para que Cornélio enviasse um homem de sua confiança para buscar Pedro. E antes mesmo deste homem chegar à casa de Pedro, o Senhor deu uma visão em um lençol, 4 pontas estendidas, e nela havia toda espécie de animais considerados impuros para os judeus. O que eu entendo aqui, neste versículo, é que a salvação agora era estendida para todos. Estendida para os gentios. Para aqueles que não acreditavam no Senhor. E Pedro humanamente olharia para Cornélio e acharia Cornélio impuro. E o Senhor já trouxe a revelação para que Pedro entendesse e não julgasse aqueles que eles consideravam impuro, indigno de estar na presença do Senhor. E quantas vezes nós consideramos indignos aqueles que não achamos dignos de estar na presença do Senhor? Que aqueles que nós colocamos sobre eles julgos e não temos misericórdia para com eles. E fazemos para o Senhor sacrifícios que o Senhor não nos pede que façamos. E o Senhor nos ensina que a gente tem que quebrar esse jugo.
que a unção é uma manifestação do poder de Deus, que somente recebemos pela fé. E Cornélio recebeu pela fé. Cornélio entendeu pela fé que havia um Deus em Israel. Havia um enviado do Senhor que já tinha sido sacrificado, tinha sido julgado, condenado, morreu e ressuscitou ao terceiro dia e está sentado sobre as regiões celestiais, que está sentado nos tronos de todos os tronos, que é o Senhor dos senhores, o Rei soberano, o grande eu sou. E Cornélio pela fé tinha entendido isso. E ele recebeu essa graça do Senhor. Não havia mais sobre Cornélio o jugo, havia agora a graça e a misericórdia do Senhor. Por isso temos que buscar a presença do Senhor. A todo tempo, a todo momento, para que não possamos ser julgadores, apontadores de dedo, tirando a oportunidade do irmão prosseguir, do irmão fazer. Que possamos ter misericórdia. O amor de muitos se esfriaram, mas é tempo da igreja do Senhor acordar e saber que o Senhor está despertando os verdadeiros adoradores. Aqueles que verdadeiramente são discípulos do Senhor, que entenderam que não é por sacrifício, mas sim por misericórdia, por tempo de comunhão, por tempo de adoração, por tempo de louvor e graça na presença do Senhor. E Cornélio buscava isso. Cornélio entendeu que a unção, que o quarto ali onde ele estava, clamando ao Senhor, o altar de adoração, era uma fonte de graça, era uma fonte de poder e vida diante do Senhor. Por isso agora Deus envia Pedro à sua casa. E agora Pedro ministra aquelas pessoas que estavam ali. E todos receberam o batismo, não só com água, mas com o poder de Deus. É aqui onde a igreja de Cristo, é aqui onde nós gentios fomos alcançados e enxertados na videira verdadeira que é Cristo. A unção é um presente de Deus para aqueles que desejam, viver a abundância de Deus, livres e vitoriosos na presença do Senhor. A unção é esse presente que o Senhor dá para mim, para você. Receba da parte do Senhor essa unção maravilhosa, essa graça maravilhosa, esse Espírito que paira sobre nós, que é de intervenção celestial. Deus intervém com seus anjos. Deus envia anjos ministradores à casa de Cornélio, à casa de Pedro, para que Pedro tenha uma revelação da parte do Senhor. Que eu e você, nesta manhã, sejam batizados, sejam renovados com essa igreja de Atos 10, versículo 9, aonde a palavra de Deus diz que
todos na casa de Cornélio foram alcançados e todos foram batizados com o Espírito Santo de Deus. Aleluia! Glórias a Deus. Pode entender isso? Pode entender isso, amadas e amados do Senhor? Que a unção que estava sobre Pedro, o Espírito que estava sobre Pedro, o Espírito Santo, agora estava sobre aqueles que ele considerava gentios. Talvez você não dá nada por o seu irmão. Talvez você não dá nada para o seu vizinho. Talvez você não dá nada para aquele crente que você olha e diz, olha, isso aí não é crente nada. Mas o Senhor diz, olha, tira o teu apontar de dedo, tira o teu jugo, porque sou eu o justo juiz, sou eu o advogado da tua vida, sou eu que trabalho no oculto e no profundo, sou eu que alinho os tempos e as estações, sou eu dono das estações. Há um novo de Deus para mim, para a tua vida, há um novo da parte do Senhor. Algo nascendo no coração dos profetas do Senhor. Há anjos ministradores do Senhor sendo enviados em casas de Cornélios. Anjos ministradores sendo enviados na casa de Pedro para fazer a boa obra do Senhor. Para tirar o jugo e o apontar de dedo do Senhor. Acalma o teu coração. Acalma o teu coração, não é tempo de parar, não é tempo de desistir, não é tempo de se estacionar. É hora de se colocar como Paulo. Diante da presença do Senhor, ele caiu, mas foi levantado com a presença santa e gloriosa do Espírito Santo. Agora os olhos de Paulo foi aberto. Aleluia, glórias a Deus. Agora ele é um novo homem, não é mais perseguidor de crente. Agora ele é perseguido. Aleluia. Porque a luz do Senhor ele incomoda, porque o brilho do Espírito Santo ele incomoda aqueles que estão nas trevas. A minha e a tua função não é apontar o dedo. A minha e a tua função é guerrear nas regiões celestiais pelo principado, pelas entidades, pelos espíritos ocultos que são usados através dessas pessoas para nos afligir. Porque não é contra a carne, não é contra o sangue, mas em todos devemos guerrear nas regiões celestiais. E o Senhor nos dará vitória. Porque a palavra de Deus diz aqui que a unção é uma fonte de poder, a autoridade e poder está sobre mim, está sobre você, para pisar em serpentes e escorpiões. A palavra de Deus diz que sairemos vitoriosos e seremos livres. Porque se nós desejarmos verdadeiramente essa unção de poder e graça, seremos renovados, alinhados e nos colocados posicionados. Aí você me pergunta, posicionados nas regiões celestiais, posicionados como guerreiros, com vestes limpas, com armaduras espirituais para guerrear e vencer a batalha. Em nome de Jesus. Fique com essa palavra no vosso coração. Que Deus te abençoe e te guarde. Amém? Se inscreva no canal, dê seu like missionário. Que Deus te abençoe. Deixa aqui os seus comentários em nome de Jesus. Eu que agradeço em nome de Jesus pela tua vida. Que o Senhor te abençoe. Amém?